Olá, eu, Juliana Zancanaro, estou aqui novamente nos canais Alexandria Conta e Cria para continuar conversando com mulheres que ainda fazem história. Na série especial DF, estamos conhecendo importantes candangas que fizeram o nosso quadradinho. Hoje eu tenho a honra de conversar com uma das primeiras professoras de música do Distrito Federal que levou a sua arte muito além das salas de aula. A pianista Lídia Garcia é também pioneira na militância e ativismo no movimento negro do Distrito Federal e do Brasil. Olá, Lídia. Oi, tudo bom? Tudo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando. Eu queria, assim, que a senhora começasse do começo, um pouco sobre a sua formação musical, onde foi e como foi chegar a Brasília, os primeiros anos em Brasília. Sim, a minha formação, eu quando era criança, minha mãe e meu pai me levaram a estudar música. Na época eu tinha 7 anos, fui para o Conservatório Brasileiro de Música, onde concluí meu curso superior de piano clássico, mas ao mesmo tempo fiz uma especialização com Lídia Mignone, uma grande mulher, que tinha um curso de especialização em educação, iniciação musical, que chamava-se naquela época, não havia esse nome educação musical, iniciação musical. Então no conservatório eu fiz esse curso de 2 anos com defesa de tese, e o meu curso todo ele, tanto de piano quanto de especialização, foi reconhecido pelo Ministério da Educação, setor ensino superior. Lá eu fiz estágio quando estava no Rio de Janeiro, né, da onde nasci, e no decorrer, nesse caminhar, eu conheci, como toda pessoa, toda mulher, né, tem sempre uma história de amor, conheci um homem, o Willy Melo, e nos casamos, e nesse espaço de tempo veio Brasília, o concurso para vir para Brasília. Ele veio inicialmente com Oscar Niemeyer, que ele era desenhista, e eu vim também já com meu diploma, uma mulher negra formada pelo Conservatório Brasileiro de Música, vim para Brasília, onde vim atuar no sistema educacional da cidade, na área de música, não na escola de música, mas no ensino regular da Secretaria de Educação. Fui pioneira da Escola Parque, né? Fiquei na Escola Parque só 2 anos, onde fui reconhecida com esse diploma e esse preparo para estar no ensino médio. Então fui convidada para vir para o Elefante Branco, onde existia a escola de aplicação, onde as normalistas iam aprender a dar aula e se especializar naquilo que ela mais gostasse, que era a alfabetização. Então eu sou pioneira desde 1964, quando eu comecei a atuar nessa área. Brasília tem esse diferencial, assim, essa importância que dava às artes, né? Nas escolas públicas. Sim. Sempre tinha. Inclusive a senhora foi presidente da primeira presidente da Associação de Arte Educadores. De Arte Educadores, não é? Porque nesse momento, no Ministério da Educação, no decorrer desse tempo, foi feita essa lei que priorizava o ensino da música, das artes plásticas, do teatro, das artes cênicas, né? Veio com isso os cursos de especialização em artes cênicas na educação e artes plásticas, e eu então já vim nesse legado, porque a Escola Normal de Brasília e a Escola Parque, né, onde eu comecei, tinham esse encaminhamento para que as professoras, mesmo que não fossem professoras formadas pela escola normal, mas que tivessem titulação de artes cênicas, de educação musical, pudessem atuar. Então esse foi um momento muito importante, onde eu fiquei de 1964 até 1988, eu fiquei muitos anos em escola comum. Tive o grande prazer de trabalhar 16 anos na Escola Normal de Brasília e na Escola de Aplicação. De lá eu saí para uma outra missão,
que no decorrer da nossa conversa vocês vão entender isso, né? Isso. Aí eu já vou entrar nisso. Como foram esses primeiros anos, esse primeiro momento em Brasília e perceber a necessidade do movimento negro, e a senhora começou então a ter essa participação nessa questão? Porque quando eu estava ainda no Rio, ainda estudando, me preparando, fazendo especialização, nesse momento começou a eclodir, apareceu o Renascença Clube, né, que é o primeiro clube de negros que existia, né, existe até hoje, né, hoje já com uma outra filosofia, outro encaminhamento, mas naquela época então existiu o Renascença Clube, um grupo de jovens do qual eu estava, o Willy Melo e outros, nós adentramos ao Renascença Clube e vimos que o clube estava muito fechado nessa questão assim, doutor fulano, doutora, e nós jovens, alguns universitários, outros de outras funções de trabalho, resolvemos que o Renascença tinha que trazer outras camadas sociais para dentro do Renascença. Esse foi o primeiro grito, né? Onde a gente trouxe dona de casa, trouxe enfermeira, trouxe bombeiro, trouxe várias categorias, e o Renascença, então, ali eu comecei a minha militância, né? Isso em 1957, 58, 59, e em 60, quando eu vim para Brasília, vim com essa coisa, né, de juntar pessoas. Logicamente, Brasília era uma cidade início, né? A gente não teve atuação logo, mas sempre com aquele olhar de levar a nossa cultura, né? Uhum. Por isso é que dizem que a minha casa foi a primeira embaixada africana em Brasília, porque vieram muitos estudantes de países africanos, né, estudar aqui, a UNB também se concretiza, né, e nós abrigávamos essas pessoas, tínhamos uma biblioteca, temos até hoje, né. Uhum. Então aí que começou a questão do trabalho com música e um pouco ainda no início da militância em Brasília e no Brasil, começamos a nos reunir, né. Sim. E essa ligação com o movimento nacional, né, que tem um encontro em 88, se não me engano? Nós tivemos um encontro de mulheres em Bertioga, e mulheres, né, mulheres negras, brancas, né? Uhum. Tivemos esse encontro, e nesse encontro a gente percebeu a necessidade das mulheres negras terem as suas especificidades discutidas, né? Uhum. E lá então foi um primeiro grito, né, com Joana Angélica, Sandra Belo, Lídia Garcia, Kênia e Ale e outras mulheres, né, de outros estados. Nós demos aquele grito que nós temos que trabalhar as nossas especificidades. Então a mulher negra também deu esse grito e continuamos na luta do feminismo, né? Mas esse foi o primeiro grito, foi em Bertioga, né? E logo em seguida também o tempo vai passando, né? Lógico, isso não foi tão fácil assim. Teve aquele ato público em São Paulo, né? Que foi fundado o Movimento Negro Unificado, que é uma célula também. Uhum. Aqui em Brasília nós criamos o Centro de Estudos Afro-Brasileiro. O Olodum já começou a aparecer, teve um festival na Universidade de Brasília, Festival Latino-Americano, né? Isso aí já vai 10, 15 anos, né? De luta, né? E começaram então a eclodir essa luta pela luta da nossa a falsa democracia racial, e mostrar ao mundo que nós precisávamos estar à frente de uma luta que não era só nossa. A luta do movimento negro não é só nossa. Uhum. A luta do movimento negro, ela inclui todos. Sim. Todos aqueles que querem, assim como a luta dos indígenas também, da qual a gente faz parte e luta junto. Claro. Especificidades, inclusive, quando a senhora fala de várias questões, de saúde. Isso, não é? De saúde, da educação, a mudança dos livros didáticos foi muito importante, tanto para o movimento negro como para o movimento feminista, porque nós, mulheres, não estamos sempre com o nosso avental sujo de ovo, né? Nós estamos aliadas a questões de saúde, a questão da violência doméstica, da violência policial, a questão dos livros didáticos, principalmente. Houve uma transformação na nossa história. A nossa história tem que ser contada por nós, não é? Sim.
E depois veio também o Basafro. Sim, eu queria que a senhora contasse um pouco o que é o Basafro. Tá. Eu queria colocar aqui que nós temos, nós negros saímos de África, nós lá éramos reis e rainhas também, nós tínhamos as nossas indumentárias, nós tínhamos as nossas religiosidade, não é? E isso tudo fez com que a questão europeia, né, de uma ditadura da moda, né, da moda europeia, enquanto nós temos a nossa identidade, né, identidade cultural, identidade religiosa. Então o Basafro veio, Basafro tem 30 anos, né, eu criei o Basafro, foi o primeiro ateliê de moda étnica de Brasília. Aqui estou eu com uma roupa autêntica, afro-brasileira, onde eu coloco um tecido de Moçambique e coloco um tecido brasileiro, né? Porque o tecido africano, esse algodão puro, ele tem um custo um pouco alto, até porque vem do Senegal, vem de Gana, vem de outros lugares, e então nós do Basafro fizemos uma adaptação da moda, uma moda afro-brasileira. E o Basafro não cuida só da moda. O Basafro também faz palestras em escolas, seminários. O Basafro também, durante muito tempo, foi um espaço de discussão da questão literária, não é? O Basafro, durante muito tempo, ofereceu a muitas produtoras nome de pessoas negras que pudessem estar no vídeo, nas revistas, porque a tudo isso ao negro não foi propiciado. Nós, ativistas da questão negra, lutamos dia a dia para que a nossa identidade seja respeitada. Sim. Qual a importância que a senhora acha da arte para ajudar a deflagrar e quebrar enfim, mostrar e melhorar essa questão do apagamento e do racismo estrutural? Como a arte age aí? A arte, ela surge primeiro das questões que estão aqui, das questões da ancestralidade, das questões que estão no nosso inconsciente, as questões que estão no nosso ouvir quando se escuta uma música. Então a arte, ela transforma a pessoa. A arte é um mecanismo de melhoria da nossa saúde mental. E a arte, tanto a arte da música, quanto a arte do design ou a arte da dança, ela traz essa questão cultural para dentro de nós. Então a arte é uma arma maravilhosa. Sem arte não há vida. Sem arte não há vida. Sem arte não existe cores. Sem arte não existe a dança. Sem arte não existe. A mulher negra é a mais bela, que à noite pensando nela surgiu com as cores. A mulher negra é a mais bela, que à noite pensando nela vestiu-se com os trajes seus. Então, a poesia de Conceição Evaristo, a filosofia de Djalma Ribeiro, de Jamila Ribeiro e de outros, né? A arte de Lídia Garcia, a arte de Mali Garcia, sim. A arte de Mali Garcia. Sim. Aqui são tecidos africanos, sim, dentro de um objeto para que você possa. Isso vai para as escolas, as crianças utilizam, os adultos, os estudantes de universidade de artes visuais, eles têm que chegar na nossa cultura. A cultura negra é a mãe África. A arte como ponto de reforçar a autoestima também. Sim, se você não tem uma autoestima, lógico, reforçada, você não luta pelos seus direitos, você não reclama, não é? Você aceita o seu lugar de secundário. Sim. E eu queria colocar aqui também uma discussão que ela vem surgindo agora sobre a questão da branquitude, né? A branquitude é uma atitude contra, né? Uhum. Então nós temos que acabar com essa questão da branquitude. A branquitude precisa saber o que é conhecer e respeitar tanto a cultura negra quanto a cultura indígena, né? Uhum. Então nós estamos agora nesse movimento, né, de saber que o racismo não veio comigo. Uhum. O racismo veio de um outro tipo de atitude, né? Sim, sim. E na música,
e no teatro, na música, na dança, o que aconteceu? Aconteceu que eclodiram muitas instituições, não é? Que vieram junto com esse movimento negro, que foi o Lodum, que foi o Ileaê, o Assé Dudu em Brasília. Isso tudo trouxe uma sabedoria. A capoeira é uma instituição. A capoeira é uma instituição brasileira. A questão religiosa, que devemos respeitar, a questão do candomblé, das suas vestimentas. O candomblé é uma religião da natureza, não é? Dos orixás, não é? Das comidas, não é? Que são oferecidas. Então, isso tudo se chama educação, esse estudo se chama movimento cultural, do qual eu abraço todo dia e trago todos para o meu redor, para que possamos ter uma valorização da nossa cultura. A senhora tem uma família muito feminina, né? Com muitas mulheres fortes, né? Desde sua mãe, que foi estilista, se a senhora puder também falar um pouco, que é muito linda a história, suas filhas. Qual a importância das mulheres no movimento social? Olha, desde que eu me entendo, como a gente fala, me entendo por gente, a minha mãe, Isabel Garcia, que tem 20 anos que partiu, com 90 anos, minha mãe foi uma mulher que também, do seu jeito, lutou pela essa emancipação da mulher. Porque como costureira, né, que chamavam, né, ela atendia as clientes no seu ateliê, né, no Rio de Janeiro, e nesse ateliê, nessa coisa, ela ouvia muitos depoimentos de mulheres. Ela tinha uma clientela de vida social, né? Naquela época, as mulheres saíam menos para trabalhar, não existiam tantas mulheres bancárias, não existiam tantas mulheres funcionárias, mas algumas mulheres, até de poder aquisitivo assim mais alto, elas faziam de uma costureira o confessionário, né? E aí a gente já percebia, minha mãe também já percebia essa luta das mulheres. E ela já lutava também contra esse machismo. Assim como outras mulheres também que começaram a sair a campo para o seu dia a dia de trabalho, como muitas professoras que saíam a campo, muitas médicas. A luta da mulher, ela vem de muito tempo, ela sempre ficou à sombra do homem, mas décadas passadas começou essa liberação. Eu faço parte desse grupo, hoje eu tenho 84 anos, eu faço parte desse grupo de mulheres que acompanhou a trajetória de minha mãe e de outras mulheres. A nós sempre era negado o microfone, a nós era sempre negado a reclamar formar uma lei, né? Fazer uma lei que nos beneficiasse. Mas com a eclosão dessa discussão, isso tudo se modificou. Eu faço parte dessa luta porque tenho filhas também maiores de 60 anos, 62 anos, que comigo também, com outras mulheres, como Lélia Gonzalez, como a Firmina dos Reis, como outras cientistas, lutaram por isso. Brasília é uma cidade nova e que, pelo menos num primeiro momento, teve essa ideia da harmonia, de todos convivendo juntos e tudo. E o que a nossa história, o que a história de Brasília tem um pouco de diferente, e a proximidade também com o governo, com o núcleo de poder, tem um pouco de diferente no movimento negro. Assim, o que ela acrescenta ou o que diferencia Brasília, assim, tem alguma especificidade na nossa cidade? Não, essa especificidade é porque, como Brasília é o centro, como dizem, né, o centro do poder, Brasília, que foi criada em 1960, ela propiciou também que, como centro do poder, que muitas das lutas dos outros estados, elas eclodissem aqui através das câmaras, da Câmara, dos ministérios, do poder. Então, Brasília, ela é vista aos olhos também do movimento negro como um local que não vou dizer que favorece, que colabora para que esse movimento negro ele possa se expandir melhor. Mas, graças à luta de militantes e ativistas, muitos estados e municípios eles já têm a sua luta
específica, mas Brasília propiciou aqui a Marcha das Mulheres Negras, né? A marcha que tivemos em 2015, né? A Marcha das Mulheres. Essa bandeira aqui é do Rio de Janeiro, mas esse símbolo é o símbolo da nossa marcha. Em 2015 nós trouxemos milhares de mulheres, não só do Brasil, também internacional, tanto nacional quanto internacional, para essa marcha. E nos estados também eles fazem as marchas das mulheres negras do Rio de Janeiro, de São José do Rio Preto, da Bahia, né? E Brasília, então, congrega essa luta, e a luta também, que eu não posso deixar, das mulheres indígenas, das marchas, Marcha das Margaridas, Marcha das Mulheres Indígenas, Marcha das Trabalhadoras, Marcha do Povo Sem Terra, Sem Teto, MST, né? E ainda a luta dos LGBTQI+, que estamos juntas, né? Tudo isso Brasília, no meu ver, tem ajudado. Eu tenho recebido na minha casa nesses anos muita militância, muito pedido. Lídia, você pode ajudar? Há uns anos atrás, eu tenho uma amiga que hoje está em Paris, ela é do Itamaraty, oficial de chancelaria, que ela, naquela época, ela congregou e escreveu aqui para o secretário de Educação, na época, o professor Pompeu de Souza, que ela precisava de um apoio daquelas mulheres brasileiras que estavam no exterior e que precisavam estudar, que precisavam se alfabetizar, Então, Brasília traz isso, traz uma ativista de Brasília que vai para a Europa, lá ela junta as brasileiras que foram para lá para fazer um pedido para que a embaixada ajudasse ela a resolver problemas, tanto problemas de educação como problemas também de documentação. Brasília é isso. Isso. A gente fala muito no canal, a gente traz as mulheres, traz luz às mulheres, né? As mulheres da história do Brasil. A ideia é essa, nas contações que a Alexandria faz, nas entrevistas que a gente tem feito. A ideia é essa porque a gente acredita mesmo na importância da representatividade, não é? De mostrar para as meninas agora quantas mulheres já fizeram história antes delas, que elas podem continuar fazendo, que elas podem ser o que quiserem. Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com a senhora, da sua história toda, como eu lhe disse. Muito obrigada por ter sido tão protagonista, por ter assumido a sua missão de vida com tanto brio e brilho, né? Brilho e brilho. São muitos prêmios, a gente vai fazer um take depois específico, porque são muitos prêmios. É uma história incrível que impulsiona as novas gerações, não tenha dúvida disso. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder mostrar a senhora para Brasília, para o Brasil. Enfim, é muito especial. Tá. Eu queria saudar também, muita conversa, saudar também a nossa Benedita da Silva, saudar a Sueli Carneiro, sim, saudar a minha mãe, saudar o movimento coletivo de mulheres negras que eu faço parte, né? E saudar todos, todas e todes que comigo estão nessa caminhada. Muito obrigada. Eu vou saudar também Mali Garcia, sua filha, ativista, artista plástica de Brasília, da maior importância, não é? Que também estava sempre à frente do Basafro, esteve conosco no Solos Férteis em 2012, a senhora e ela. Foi um movimento muito importante. Mali. Viva Mali! Muito obrigada. Obrigada. Vamos tomar um vinho. Costa. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigada.